Olá, muito prazer. Eu vou te contar por que esse nosso projeto aqui no digital vai te ajudar a emagrecer mais rápido. Eu sou Sebastião Léo, também conhecido como Sebastião Leonardo. Sou médico, formado pela Universidade Federal de Ouro Preto, especialista em medicina de família pela UNB e pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família, e tenho formação em medicina de urgência e emergência pela Universidade de Lille, na França, modalidade Medical Clerkship, e em medicina pericial pelo Instituto Beta. Aqui nas redes sociais eu sou mais conhecido por falar de urgência e emergência em um outro perfil, onde lá a minha missão é ensinar como salvar vidas no padrão Primeiro Mundo. E apesar de eu nunca ter sido muito chegado em redes sociais, eu comecei a usá-las no auge da pandemia do Covid-19 como forma de ajudar tecnicamente os colegas profissionais da saúde e os pacientes, com conhecimentos científicos de alto nível para serem aplicados na luta contra a pandemia, por eu ter a honra e o prazer de ser instrutor internacional de vários treinamentos de urgência e emergência. A partir daí, eu continuei a produzir conteúdos de urgências e emergências, mas sempre deixei muito claro que atuar em urgência e emergência é a segunda coisa que eu mais gosto de fazer profissionalmente. Porque a primeira coisa que eu mais gosto de fazer realmente é ajudar as pessoas a evitarem de ter uma urgência ou emergência. Justamente porque isso já aconteceu comigo na minha família, principalmente com a minha mãe adotiva. Mas isso não precisa acontecer também na sua família, não é? E é justamente por isso que criamos esse perfil aqui, com o objetivo primário de ajudar as pessoas a evitarem de ter uma urgência grave ou emergência, como por exemplo um infarto, AVC, trombose e até mesmo complicações relacionadas a câncer, demência. Mas você pode estar se perguntando, Sebastião, o que isso tem a ver com emagrecer? E eu te respondo, tem tudo a ver. Justamente porque o excesso de peso é a principal causa que gera uma urgência grave ou emergência, direto ou indiretamente. E isso é tão sério que em 2022 a Organização Mundial da Saúde declarou que a obesidade é atualmente a maior causa de incapacidade e morte no mundo. Inclusive, você sabia que a obesidade também é classificada como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde? Pois é. E foi por isso que eu decidi iniciar aqui no digital o projeto Emagrecer Mais Rápido, com o objetivo real de evitar que eu, você, nossas famílias tenhamos uma urgência grave ou emergência por conta das complicações do excesso de peso. Esse projeto começou devido à minha experiência familiar, pessoal e profissional, onde eu também vivi os problemas do excesso de peso, perdi para as complicações do excesso de peso e, por fim, venci o excesso de peso. Na minha experiência familiar, eu vivi os problemas e as complicações do excesso de peso quando minha mãe desenvolveu sobrepeso. Devido a isso, ela desenvolveu também pressão alta, diabetes, aumento de colesterol. Aí o sobrepeso dela evoluiu para a obesidade, o que via de regra é o que acontece quando as pessoas não cuidam do sobrepeso. E isso piorou todos aqueles outros problemas de saúde dela, até o ponto que ela teve um AVC, depois outro e mais um, totalizando 3 AVCs e ficando muito sequelada, vindo infelizmente a falecer após alguns anos. Aqui eu não só vivi, mas eu perdi para os problemas e principalmente para as complicações do excesso de peso, em uma pessoa que eu amava, mas que eu infelizmente não conseguia ajudar. E esse fato foi o principal motivo de eu ter decidido fazer medicina e me especializar em medicina de família e medicina de urgência e emergência, para que isso nunca mais acontecesse na minha família. E eu não desejo de jeito nenhum que isso aconteça na família de ninguém, principalmente na minha e na sua. O tempo foi passando e na minha experiência pessoal eu acabei também desenvolvendo sobrepeso igual minha mãe. Eu cheguei a pesar 89 quilos, com 1,78 m de altura e tive um IMC, que é o índice de massa corporal, um cálculo que a gente faz para saber se estamos dentro da faixa de peso saudável ou não, de 28,1, sendo que acima de 29,9 já é obesidade. Ou seja, eu cheguei no limite para a obesidade, chegando a usar calça número 44 até 46. E eu realmente tentei um monte de dietas, de treinos em academias e nada me ajudava a emagrecer como eu gostaria. Ou porque era muito pouco, mas principalmente porque era muito devagar. E eu me sentia mal quase sempre, com falta de energia, falta de concentração, até minha autoestima e minha potência sexual não estavam muito boas. E eu tinha menos de 30 anos nessa época. Hoje eu tenho quase 40 anos e me sinto muito bem. Ou seja, nessa época eu vivi os problemas do excesso de peso em mim mesmo e eu estava patinando para conseguir vencê-lo.
E você, também está patinando para conseguir vencer o excesso de peso? Se sim, eu te entendo, mas calma que você vai entender agora como eu resolvi isso e como você vai resolver também. O tempo continuou passando e foi na minha experiência profissional quando eu fui morar na França para fazer medicina de urgência e emergência em 2014 e 2015. Que uma coisa inesperada aconteceu. Eu reparei que lá o número de pessoas que a gente atendia com urgências graves e emergências, tipo infarto, AVC, como o da minha mãe, trombose, complicações de câncer, de demências, chegava a ser até 10 vezes menor que aqui no Brasil. Mas a população de lá era só 3 vezes menor, e eu achei isso muito estranho. Então fui pesquisar e entendi a razão. Lá na França, o foco é principalmente prevenir essas urgências graves e emergências, ao invés de só tratar quando elas acontecem. E o motivo é bem simples. Em média, é 4 vezes mais barato prevenir um problema de saúde do que tratar. E como lá fazia parte dos meus estudos de urgência e emergência aprender a prevenir esses problemas, eu fui me aprofundando nesses estudos e acabei me deparando com um conjunto de conhecimentos diferente que até então eu não conhecia, chamado Medicina Funcional Integrativa. Ela é a evolução da medicina convencional, tendo como foco utilizar os conhecimentos científicos que funcionam aplicados ao nosso dia a dia, através de estratégias, técnicas e ferramentas que melhoram os nossos comportamentos e rotinas para que a gente precise o mínimo possível de medicamentos e cirurgias. O objetivo final é prevenir, tratar e até reverter os problemas de saúde crônicos, que são os que mais matam e sequelam as pessoas, segundo a própria Organização Mundial da Saúde. Inclusive, hoje, várias instituições sérias e de renome internacional têm livros e departamentos específicos de medicina funcional integrativa, como a Universidade de Estrasburgo, na França, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a USP e o Hospital Albert Einstein, aqui no Brasil, por exemplo. E foi durante esses estudos lá na França que eu acabei aprendendo que as principais urgências graves e emergências são todas causadas, direto ou indiretamente, por um problema principal, que é justamente o excesso de peso. Isso porque a gordura do excesso de peso vai produzindo substâncias, como por exemplo as adipocinas, que vão causando uma inflamação crônica, que inicialmente não tem sintomas, mas vai atacando progressivamente todos os sistemas do corpo, em maior ou menor grau, até causar problemas graves nesses sistemas, como por exemplo as urgências graves e emergências que falamos, tipo infarto, AVC, trombose e também câncer, demência e vários outros problemas graves. E o que explica aquele fato de o número de casos de urgências graves e emergências que a gente atendia lá na França ser bem menor do que aqui no Brasil é justamente porque a França é o top 3 país desenvolvido que tem menos pessoas obesas no mundo, segundo o Observatório Global da Obesidade. Só perdendo para o Japão e para a Coreia do Sul. E você pode estar pensando, Sebastião, mas esse pessoal lá da França, Japão, Coreia do Sul, não tem excesso de peso principalmente por conta da genética deles. Mas não é isso não. Porque nós temos cada vez mais evidências científicas que comprovam que a genética tem cerca de 40% de contribuição para o excesso de peso. Já os nossos comportamentos e rotinas contribuem cerca de 60% para o nosso excesso de peso. E, inclusive, quando melhoramos os nossos comportamentos e rotinas, eles conseguem melhorar até a nossa própria genética, o que é chamado de epigenética. Foi aí que me caiu a ficha que para evitar que alguém da minha família tivesse uma urgência grave ou emergência de novo, eu não deveria só saber tratar isso, mas principalmente eu deveria saber ajudar a pessoa a resolver a principal causa das urgências graves e emergências, que é o excesso de peso. Inclusive, eu deveria começar por mim mesmo, já que eu também estava com excesso de peso. Só que agora eu tinha o conhecimento para isso, com a medicina funcional.
Então, eu passei a me aprofundar mais ainda nesses estudos, selecionando e aplicando as melhores estratégias, técnicas e ferramentas, primeiro em mim mesmo. E foi assim que eu consegui emagrecer mais rápido os meus 14 quilos, sem nunca mais ter tido excesso de peso. De 89 quilos, eu fui para 75 quilos, e de um IMC de 28,1, eu fui para 23,7, saindo da pré-obesidade para um peso bem saudável. E com isso, aquela falta de energia, falta de concentração, autoestima e potência sexual não muito boas, foi tudo resolvido. E é isso que vai acontecer com você também quando você emagrecer. Então, quando eu voltei para o Brasil, comecei a aplicar esses conhecimentos diferenciados na minha própria família e depois nos meus pacientes do consultório, tanto particular como no SUS. Por isso a minha consulta é tão longa. E nos últimos 7 anos foram mais de 10 mil atendimentos presenciais, com foco em emagrecimento funcional, sem remédio, sem dieta e sem academia obrigatoriamente. E foi aí que, graças a Deus, eu aprendi como vencer o excesso de peso e como ajudar as outras pessoas a vencerem também. Então foi baseado em toda essa experiência familiar, pessoal e profissional que eu desenvolvi o método Emagrecer Mais Rápido, que estamos trazendo do presencial para o digital. Sendo assim, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso perfil, onde nós vamos produzir conteúdos de excelência que vão te ajudar a emagrecer de maneira definitiva e saudável, mais quilos, mais rápido. Então, a gente se vê por aqui. Um forte abraço. Com Deus.